desde a colonização de 1500 para cá, o Brasil para o mundo significa um espaço onde tem um imenso território e com terras agricultáveis, portanto, que possibilitam uma produção de larga escala. E desde esse desenvolvimento do capitalismo comercial, nesse período, o Brasil então foi escolhido para ser esse espaço de produção de matéria-prima para o mercado internacional e para a indústria internacional. No entanto, nesse atual momento, a economia brasileira ela é baseada fundamentalmente na produção de monoculturas para exportação. Ou seja, continua sendo muito semelhante àquele modelo escravista de produção em alta escala que o Brasil foi então colonizado por volta de 1500. E continua sendo, então, esse processo vem se intensificando, principalmente nesses últimos 5 anos, com esse novo jeito da burguesia brasileira e internacional vim tratando o modelo agrícola brasileiro. A gente tem chamado esse modelo de modelo do agronegócio. En el sur de América del Sur, el agronegocio es el paradigma capitalista de hoy en día, ¿no? Es el proyecto político del capitalismo. Es un proyecto agroindustrial exportador, concentrador y extranjerizador, que usa una dotación de maquinaria muy fuerte, con una dotación de un paquete tecnológico de maquinaria, agrotóxicos, semillas transgénicas, muy fuerte. Por ende es un modelo solo trabajable o abordable desde los grandes capitalistas. Digamos que los dos grandes paradigmas de ese proyecto político que es el agronegocio podrían ser los monocultivos forestales o los monocultivos, siempre monocultivos, para o agrocombustibles o alimentos para animales. Esse modelo baseado na grande propriedade privada, onde se produz uma única mercadoria, ou seja, uma única monocultura. Nesse caso, por exemplo, a cana-de-açúcar, o eucalipto, a soja, o próprio milho, em algumas regiões do Brasil a produção de laranja e o gado, inclusive, né, para exportação de carne, entre outras questões, são as produções que tomam praticamente todo o território produtivo do nosso país. Agora com agravante, que antes eram os próprios proprietários brasileiros que tocavam essa produção. Agora quem está se apropriando dessa produção é o capital financeiro internacional vinculado às grandes empresas transnacionais. Exemplo disso são algumas empresas de papel e celulose, que a gente pode citar aqui, que estão indo para o Brasil comprando grandes extensões de terra desses grandes proprietários brasileiros e implementando então essa produção da monocultura, principalmente da cana-de-açúcar por causa do etanol, mas fundamentalmente por causa da soja e da madeira, principalmente do eucalipto para a produção de celulose. Los del sur somos los productores, los del norte son los consumidores. Justamente, pelo fato do Brasil estar nesse momento cumprindo esse papel para o capitalismo e para o capital financeiro internacional, e não só o Brasil, são todos os países ao sul, inclusive na Ásia e na África, que têm cumprido esse papel. Nós somos os produtores da matéria-prima, ela vem para cá por um preço muito barato
E nós apenas produzimos ela, nós apenas plantamos e colhemos, e elas chegam aqui na Europa, ou na América do Norte, ou nos países ricos e nas empresas multinacionais da Ásia, principalmente. E ao serem industrializadas, agrega-se o valor industrial nelas. Os países que nem o Brasil, por exemplo, têm tecnologia suficiente para fazer essa transformação e para esse recurso investido na transformação desse produto ficar no país. Então nós gastamos a nossa energia toda para produzir a produção primária, e quem ganha o lucro todo são os países onde se industrializa. Na área de papel e celulose, temos inclusive empresas aqui da Suécia e da Noruega, né? A Stora Enso, mas nós temos também a Veracel, nós temos a Aracru Celulose. Na produção de grãos temos aí as grandes exportadoras, né? As grandes empresas que nem a Bunge, que nem a Monsanto, enfim, essas grandes. Sem contar que ao redor delas todas nós temos a maioria do Congresso Nacional Brasileiro a favor delas, que são elas que financiam os deputados para se elegerem, os senadores, a grande maioria dos governadores de estado. Sem contar que eles também dominam toda a imprensa brasileira, inclusive internacional, ponto ideológico. The situation in Brazil in the last 30 years has been that one of the most important sources of landlessness has been the expansion of the agribusiness, the expansion of the monocultures. Primeiro, o monocultivo de eucalipto através dessas empresas, Aracruz, Veracel, Stora Enso e Votorantim, está aumentando a concentração de terras no Brasil. Nós já éramos o segundo maior país em concentração de terra, e com as monoculturas isso se agrava. Um segundo problema, causado sobretudo pela Stora Enso, é a compra de terras na faixa de fronteira com o Uruguai, o que é proibido por lei no Brasil. A Stora Enso criou uma empresa fantasma chamada Asenglever para comprar essas terras com capital internacional da Stora Enso. Essas empresas estão localizadas na região sul, no que nós chamamos de bioma Pampa. Neste bioma está presente o que nós temos no Brasil chamado de aquífero Guarani, que é a maior reserva de água doce subterrânea do mundo. E essas empresas de monocultivo precisam dessa água para diminuir o tempo de plantio do eucalipto de 15 para 7 anos. Também essas empresas estão roubando as terras indígenas e dos povos quilombolas do Brasil. Além disso, há o impacto que as plantas produzidas no Brasil são plantas transgênicas. E é utilizado um alto índice de agrotóxico para o branqueamento do papel, que contaminam os nossos solos e a nossa terra. Y claramente la producción de celulosa se expande en los países del sur por cuestiones de mejores retornos para las empresas, digamos. Hay un mejor rendimiento en el crecimiento de las especies, hay bajos costos laborales, hay muy fuertes incentivos fiscales, hay muy débiles legislaciones ambientales, hay facilidades para la instalación de grandes fábricas y hay una protección absoluta a la inversión. En el marco de los tratados bilaterales de inversión en general,